gente, assim, é um desafio grande estar aqui agora à tarde com vocês, né? Todo mundo já está, muitos já passaram por aqui, já trouxeram muitas contribuições, e a gente vai falar um pouquinho sobre liderança. Primeiro vou me apresentar, né? É muito bom estar aqui com vocês. Eu estou na área da saúde há 29 anos. Eu já fui da saúde pública, já fui aqui de São Paulo, eu sou carioca, mas já fui de São Paulo, do Estado, dirigi um hospital infantil aqui, fui auditora do Estado, depois voltei para o Rio, implantei a APS na CACI em 2002, a gente construiu a atenção primária à saúde, então quando a gente fala de APS, é a solução para o sistema, 2002 a gente discutia isso, né? Então, a gente tem muita coisa ainda para fazer, mas o caminho está dado. Depois eu voltei para o Ministério. No Ministério, eu fui para o projeto de reestruturação dos hospitais federais do Rio de Janeiro e a gente, então, estruturou uma coisa inédita no Brasil. Em 1999, a gente descobriu que a gente causava muito dano aos pacientes nos hospitais. E lá em 2010, a gente não tinha nada estruturado no Brasil, a não ser a assinatura de alguns acordos, né, internacionais para promover cirurgia segura, combater resistência antimicrobiana e tal, mas, de fato, a gente não tinha nada estruturado. No Rio de Janeiro, a gente estruturou uma Câmara Técnica da Qualidade e Segurança dos Hospitais Federais, nesse projeto de reestruturação, numa iniciativa do Ministério. E a gente foi para Brasília e escreveu o Programa Nacional de Segurança do Paciente, a RDC 36 e os protocolos básicos de segurança do paciente. Isso significa um avanço gigante no Brasil, né? Depois disso, a gente tem aí vários eventos, vários encontros, formação em qualidade, segurança, mas também uma coisa que a gente vai falar aqui. Mas eu saí do Ministério e voltei para a CACI, fui para Florianópolis, fui ser gerente estadual da CACI no estado de Santa Catarina. Adoro, moro em Santa Catarina, né? Mas saí de Santa Catarina e fui dirigir o Real Hospital Português em Recife, o maior hospital do Nordeste do Norte, um hospital lindo, é um Einstein, é um Sírio, né? As pessoas costumam dizer que o Einstein e o Sírio são as maiores referências de saúde do Brasil. Vamos lá para Recife, conhecer o Real Hospital Português, primeiro centro transplantador do Nordeste do Norte, um hospital gigante, alta densidade tecnológica, primeira sala inteligente do Brasil foi lá, sala cirúrgica inteligente. E fiquei lá um tempo, a gente acreditou esse hospital de Joint Commission, depois eu fui acreditar a CACI como Centro de Atenção Primária, os dois do Brasil de Joint Commission, e aí eu voltei para Santa Catarina para montar a minha empresa Qualifica Saúde e assumir o Sebex a convite do Balestrinho. E hoje, né, a gente tem esses desafios. Então, a gente vai falar sobre liderança por propósito. O que é isso na nossa vida, né? O que é o propósito da nossa vida? Hoje, o meu propósito é estruturar um hospital, esse hospital aqui, tá? O Hospital Leonardo da Vinci, vai ser um hospital privado, ele está no 4º pavimento, ele faz parte de um complexo comercial, aqui é um shopping Via Catarina. Aqui vai ser a torre do hospital, aqui um centro médico com atenção primária, com atenção secundária e fazendo uma conversa com o Sistema Único de Saúde na alta complexidade. Santa Catarina só tem um local que faz transplante, é em Blumenau, no melhor hospital do estado, tá? E a gente quer trazer para cá uma conversa, né, com o governo, com a iniciativa pública, para gerar valor para o nosso estado e para o nosso país. Além disso, hoje eu presido o Sebex em Santa Catarina, eu fundei a Qualifica Saúde, é uma empresa, fui me especializar em reestruturação, né, de empresas, reestruturei e vendi, a gente vai conversar, reestruturei o hospital e vendi, agora a gente tem aí outros projetos, e a gente então também trabalha com educação, com consultoria de reestruturação e educação. E a gente está desenvolvendo, acabamos de lançar a Prática Médica. A Prática é uma empresa de desenvolvimento e educação médica que vai trabalhar para qualificar a formação dos nossos médicos. Todos falaram aqui, né? O nosso amigo Isaías falou muito nisso, né? A gente não está formando mais médico.
E é verdade, a gente está com uma lacuna, com um gap na formação, então eu e 2 sócios médicos, a gente se juntou e está desenvolvendo aí um novo modelo de negócio e a gente vai conversar com vocês daqui a pouquinho, mais tarde. E hoje a gente lançou numa parceria com o IED. O IED é um núcleo universitário, um complexo universitário, está trazendo no seu cerne a inovação, é um Instituto de Educação e Desenvolvimento para a Inovação, está lançando um projeto executivo IED Academy. Então, esses são os meus propósitos no momento. E aí, gente, por que a gente vive, né? O que influencia a nossa vida? Não quero ser piegas, não, mas eu acho que todo momento da nossa vida a gente deve se perguntar isso, né? Vocês são médicos, a maioria aqui é médico, né? Todo mundo é médico? Levanta a mão quem é médico. Olha, algum dia vocês pensaram que ao escolher a medicina vocês iam parar na gestão? Muito difícil, né, doutor? A própria formação do médico, né? Já, enfim, não sei se é lacuna, não sei se é uma indução, mas tem isso. Eu vou cuidar de pessoas. Mas a gente cuida de pessoas de diversas formas. Eu cuido de pessoas. Eu sou administradora hospitalar, eu sou assistente social, eu fiz serviço social, minha primeira formação foi serviço social. Depois eu fui fazer direito, fui fazer então, assim, eu cuido de pessoas. A gente imagina que a nossa vida, né, ela precisa transbordar em alguma coisa. E eu gosto muito dessa reflexão de que viver, expandir, transbordar. E, principalmente hoje, a gente precisa discutir isso com os profissionais que estão chegando no mercado. Porque o sentido hoje, né, de vida para essas pessoas, eu tenho 3 filhos jovens, eles têm um sentido de vida. Ao mesmo tempo que eles estão muito lá em cima, eles estão dentro de uma outra estratosfera, eu acho. O sentido de vida é muito diferente. Eles são digitais, eles nasceram digitais. Então, é bem... E é uma jornada única e pessoal, né? E qual é o meu papel, então, né? Que papel é esse que a gente tem como médico? E que papel que a gente vai desenvolver ao longo da nossa vida, e essa reflexão é importante, que vai nos transformar em pessoas capazes de influenciar um sistema e de transformar esse sistema. Porque o nosso papel, né, é transformar as coisas, aquilo que está dentro da nossa governabilidade, é claro, e isso a gente só encontra no caminho, né? Quando a gente começa lá a nossa formação, a gente não sabe tudo isso que a gente vai passar. Eu não sabia que eu ia estar aqui hoje com vocês. Eu nem sabia que eu ia fazer outra faculdade, eu nem sabia que eu ia para a saúde. Eu não comecei na saúde. Eu vim parar na saúde porque meu pai, que morava aqui, falou: filha, tem um concurso aberto aqui para o Estado, vem aqui e faz. Vem morar perto de mim. Falei: pai, estava no Rio. Falei: pai, tá, para não desagradar meu pai, eu fiz. E passei. E aí, pronto, né? Aí você começa um dilema. Então, eu vim para a saúde dessa forma, gente. A única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai nascer e morrer. Essa é a única certeza. E nessa jornada, o que a gente vai fazer? Como que nós vamos influenciar a saúde do Brasil? Não está bom. Não está bom. A gente sabe que não está bom. A gente sabe que a gente gasta mais de $1 trilhão com eventos adversos no mundo todo, gente. $1 trilhão. A gente mata gente. A gente é ineficiente. A gente tem um ralo aberto no nosso hospital. O colega aqui estava falando quanta coisa a gente precisa fazer. Quando a gente entra para reestruturar um hospital, a gente já sabe o que a gente vai achar. A gente vai ali, pronto, achou. Às vezes a gente começa a economizar só fechando esses ralos, né, Alexandre? Então, assim, mas a gente sabe que a gente vai precisar, né, encontrar um sentido nisso tudo para transformar isso que está aí, porque a gente já está à beira de uma ruptura. E a saúde, gente, é para ganhar dinheiro, sim. Propósito é uma coisa, business é outro, negócio é outro. Ninguém abre empresa para pagar imposto. A gente abre empresa para performar, para assegurar desempenho, até para vender bem, né? Depois.
Então, e sobre o caminho, né? Quando a gente começou a nossa carreira, a gente sabia que existiriam aqueles que iam dar a mão para a gente. Você deu a mão para um colega. Ele te deu a mão, vocês são sócios hoje. Vai ter gente que vai derrubar a gente. Quem aqui já passou por isso? A gente passa por isso todo dia. E a gente, no exercício dessa liderança, a gente está preparado para isso? A gente nem sabe como que a gente vai... O que é ser um líder? Como é que a gente vai ser um líder? A gente está, né, tá construindo a nossa jornada. E aí alguém aqui falou que precisa estudar. Preciso estudar, né? Quem vai dar a mão? Quem vai estar do nosso lado? Quem é que vai dizer para a gente, desiste disso, não desiste disso? E a gente pensa nisso quando a gente está liderando uma equipe? Quantas vezes a gente sentou do lado do nosso colaborador, pegou na mão dele e disse, não desiste? Ou quantas vezes a gente disse, desiste? Quantas vezes a gente carregou eles no colo? Quantas vezes eles nos carregaram no colo? Então, a gente está falando de uma coisa de uma dimensão maior, né? Na atividade da liderança, que é a dimensão humana, né? Muita gente vai dizer que a gente está no caminho errado. Às vezes a gente sai daqui e vai para outro estado. Pelo amor de Deus, você vai abrir mão de tudo? Você vai mudar de vida? Você está errada. E aí você vai. E às vezes você fala, pô, eu estava errada mesmo. Ou às vezes você fala, não, está vendo? Se eu ouvisse, eu não tinha construído isso tudo. Então, a vida é isso, esse é o caminho. E como que a gente constrói liderança nesse caldeirão? É um caldeirão de coisas, de experiências, de vidas, de sentimento. Como que a gente constrói? A gente constrói primeiro entendendo que a gente veio aqui para evoluir. A gente veio aqui lagarta para virar borboleta. É uma metamorfose que a gente passa. Organicamente, vocês são médicos melhores do que, sabem muito melhor que eu, a gente se transforma. E como a gente não vai se transformar na nossa carreira? Então, tem um sentido. A gente tem 7 níveis de evolução. Algum de vocês já pararam para pensar em qual nível de evolução da vida de vocês, do ciclo de vida vocês estão? É importante, de vez em quando, a gente parar, né? O primeiro é aquele bem superficial, né? A gente está lá, no ambiente, né? Entendendo, né? Que o que acontece fora, o que é o que está fora de mim, eu nem consigo me olhar. Eu entro numa guerra com o ambiente, porque eu não tenho ainda consciência de mim, né? Depois a gente começa a aprender. A gente começa a aprender, evoluir com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes, com aquilo que a gente vive, né? Com o próprio contexto. Gente, quanto eu aprendi. Eu sou carioca, eu vim para São Paulo, que é diferente do Rio, uma cultura diferente. Eu saí daqui, eu fui para Brasília, eu saí de Brasília, eu fui para Santa Catarina, o Sul é completamente diferente. Depois eu fui para o Nordeste. Eu aprendi nos diversos contextos coisas que, assim, não vale tudo que eu estudei. Essa experiência regional. Isso vai moldando a gente, né? Eu sei que tem colegas aqui que já passaram por vários estados também. Depois a gente começa a entender que a gente precisa de conhecimento e buscar uma direção estratégica na vida, né? E aí, o que isso aqui também vai moldando? Quantos de vocês têm mentores? Quantos de vocês têm líderes que inspiraram, que inspiram e que são exemplo? Eu tenho alguns. E, de fato, eu respeito e eu ouço e eu, sabe? Porque eles me ensinam todos os dias. Depois a gente precisa entender, né? O que eu quero? Às vezes a gente está no automático. Quantos de vocês aí hoje estão no automático? Quantos de vocês estão cansados e querendo só um momento, não vendo o momento? Não, eu estou parando. Desacelerar é importante, mas estar no automático, não. Crenças e sonhos, a gente já está no 4º degrau e aqui a gente começa a repensar os nossos valores e ter permissão para fazer diferente. Depois a gente entra, né, no papel de quem é a Andréia, de quem é o Alexandre, de quem é o Éder, de quem,
né? Quem é o Everton? Quem somos nós? E esse senso do eu, gente, é tão importante, porque aí eu começo a ter o senso de pertencimento de mim mesmo. Aí é um mergulho profundo de autoconhecimento. A gente não consegue liderar se a gente não se conhecer. Porque tem hora que a gente vai explodir. Porque tem hora que a gente vai perder a paciência. Porque tem hora que a gente vai ter vontade de pegar a bolsa e ir para casa. Porque a pressão é grande. Porque a pressão pelo número é gigante. Porque a pressão pelo equilíbrio das contas, porque a pressão por uma equipe motivada, a pressão por uma boa contratualização com uma operadora de saúde, a pressão pela abertura de um serviço, a pressão pela qualidade, porque, afinal de contas, a gente só está aqui por causa disso. A gente não está aqui por outra coisa que não seja qualidade, experiência, cuidado centrado no paciente. Porque senão não tinha médico no mundo. Se não tivesse paciente, não ia ter médico. E aí, a gente não precisava estar aqui. Esse é o nosso propósito, né? E aí, aqui, a gente começa a sentir, a ter esse senso do eu e pertencer. Então, eu começo a me preparar para estar em grupo. E ninguém lidera sozinho, né, gente? Quem que lidera sozinho? Eu lidero eu mesmo. A gente lidera. É uma construção, é um contexto de interação a liderança. A liderança é interação. Sou eu com os outros. E o Simon Sinek, ele tem uma frase que eu amo. Ele diz assim, é muito bom, é muito bom quando a gente, né, tem um sucesso. Alcança um sucesso. Mas é tão bom quando a gente vê quem trabalha com a gente alcançando o sucesso. Porque é a prova de que você fez a coisa certa. Né? Quando você faz um sucessor, gente, já passei por tanto lugar que as pessoas não queriam ter gente boa perto. Vocês não têm noção. Porque tinham medo. É o contrário. Quando a gente descobre que a gente é o verdadeiro líder, quando a gente consegue formar os bons e tê-los do nosso lado, aí a gente consegue entender o nosso papel. Depois a gente tem a construção de um legado. É aquilo que ele diz. Eu não posso morrer se a minha empresa depender de mim. Mas é claro que ninguém quer morrer, né? É claro que a gente quer construir o nosso legado, mas a gente precisa deixar esse legado vivo, né? E materializado. Então, aqui entra o quê? A visão e o propósito. Muitos médicos já se foram. O legado deles está aqui, nesse quarteirão. É só a gente olhar para o outro lado da rua. Eu trabalhei aqui na Secretaria de Saúde. É só olhar para o outro lado da rua que a gente vai ver. É só olhar para cada instituto desse. É só olhar para vocês. Que legado vocês estão construindo na vida de vocês? O que vocês estão deixando para os filhos de vocês? Quais são os exemplos que vocês deixaram para os residentes, para os médicos que estão chegando? É sobre isso a liderança. E aí, a gente tem aqui os estágios do desenvolvimento psicológico, né, do ser humano e que culminam o quê, gente? Com uma evolução, independente de religião. Não estou discutindo religião e nem o que vocês acreditam, mas é evoluir. É sair do físico para o emocional, para o mental, para um plano ascendente, para um plano, esse plano maior que a gente está dizendo. E é isso que a gente trata na saúde, é um plano maior. Na hora que um paciente nosso morre, é um livro que fechou. Acabou. Ninguém mais vai escrever aquele livro, porque aquele livro era daquela pessoa. E ele fechou e guardou na prateleira. Então, na hora que a gente perde alguém para alguma circunstância, alguma situação, acabou. A vida daquela pessoa acabou. E se a gente pode, como líder, trabalhar para transformar aquilo que é possível mudar, para essa vida não acabar, esse é o nosso papel, né? E
vida e a carreira na saúde, como que é isso, né? Como que a gente constrói uma carreira na saúde? É bonito, né? Falar assim, eu tenho uma carreira na saúde. O que que é uma carreira na saúde? Né? O que a gente está construindo? Porque a saúde é uma das áreas mais desafiadoras de todas. A gente só perde para o aeroporto, gente. Vocês sabem disso. Aeroporto é a indústria mais complexa do mundo. E depois é a saúde. Então, administrar na saúde significa que a gente precisa ser, eu vou falar uma coisa assim, bombril. 1001 utilidades, né? Vocês nunca vão parar de estudar. E agora vocês são executivos. Vocês vão estudar um pouco mais. Não dá para parar, porque um executivo não para. O conhecimento nesse mundo, né? A gente vai falar um pouco, e o Isaías já falou, VUCA, BANI. Esse mundo, cada dia mais, tudo é mais pá, 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 né? E construir, então, uma carreira na saúde significa que a gente está exposto aos desafios, constantes mudanças. Olha, vamos olhar para a construção do nosso sistema de saúde ao longo dos anos? A gente entende que sistema é esse? A gente está aqui, no coração do sistema de saúde brasileiro. A gente entende como esse sistema de saúde está construído? Um sistema que não nasceu para ser o que é. Porque ele nasceu e ele era um sistema excludente, e ele era um sistema baseado na contribuição, e a gente mudou isso. A gente mudou com a 80-80, com a estruturação do Sistema Único de Saúde. E a gente nós somos um sistema universal. O que significa isso? Significa que eu tenho uma diretriz de financiamento universal. Em algum momento na construção desse sistema, a gente disse assim, mas tudo bem, você é da iniciativa privada, eu vou te facultar que você possa também atuar em complementaridade. E aí a gente criou todo esse desvio que a gente vive hoje. Um sistema fragmentado, um bom sistema falido. Porque a gente se desconectou. E aí a gente não podia abrir para capital estrangeiro. Foi uma decisão, a gente reviu, porque tudo pode ser revisto, e a gente abriu. E aí a gente mudou de novo. Porque aí hoje a gente tem grupos empresariais que são fundos dentro de fundos. Eu já negociei com empresa que era fundo dentro de fundo dentro de fundo. Não é isso? Qual é a lógica do mercado financeiro? Com todo respeito, pena que ele teve que sair, né? Mas com todo respeito ao nosso colega, saúde é para dar dinheiro, sim. Porque ninguém vai botar milhões de dólares e não vai recuperar. Só que como que a gente concilia isso? Então, a gente criou um sistema que está extremamente esquizofrênico e que não se conversa. A gente conversou na pandemia. Mal, mas conversou. E depois deixou de conversar de novo. E todo mundo paga. E quem paga a conta da saúde é você. Quem paga a conta da saúde é você. E sou eu. E a gente está anestesiado. Uma alta carga de trabalho. Quem aqui trabalha mais de 12 horas por dia? Levanta a mão quem trabalha mais de 12 horas por dia. Uma grande parte. Às vezes a gente trabalha 16, às vezes a gente trabalha 24, né? Tem gente que está no plantão trabalhando 24. Exigências regulatórias e de qualidade. Alguém precisa organizar essa bagunça. A gente tem um sistema esquizofrênico. Então, eu tenho que ter exigências regulatórias. Só que essas exigências regulatórias, elas sofrem interferências políticas, lobbies, pressões, não é? E a gente está aqui, né? Relacionamento com o paciente, e aí a gente esquece do principal. Tem uma crônica que é muito legal. Não esqueça do principal. A mulher estava numa caverna
uma família, vocês sabem dessa história, né? Estava numa caverna. E aí, a caverna ia fechar. Estava com o filhinho no colo. E o marido. E aí, né, uma voz falou assim, olha, vocês têm... E a caverna era cheia de riqueza. Vocês têm 5 minutos para vocês pegarem o que é importante para vocês e saírem. Porque se fechar, acabou. Vocês não voltam mais. Aí eles pensaram, poxa, eu tenho 5 minutos para resolver minha vida. Colocaram o filho e pegaram todas as riquezas e saíram correndo porque estava dando tempo. E a caverna fechou, eles esqueceram o filho. E nunca mais eles então viram o filhinho. O filho é o paciente, muitas vezes. Porque a gente esquece do paciente. A gente lembra da operadora, a gente lembra do contrato, a gente lembra do fornecedor, a gente lembra do hospital, da clínica, a gente lembra e esquece do paciente. Como nós estamos conversando com nós? Somos líderes. Precisamos influenciar os nossos profissionais para conversarem com os pacientes. E os desafios financeiros de recursos e de escassez. E aí, na carreira da saúde, a gente tem, né, obviamente, um momento muito importante da formação, que não cessa nunca, ela nunca acaba. A qualificação técnica, e aí chega o momento que a gente para e pensa, cara, para onde eu vou agora, né? Eu fui convidada, igual o colega falou assim, eu fui convidada por você, foi você o culpado. Falou, fui convidado para assumir um cargo de gestão. Nem sei por que eu fui convidado, porque eu... E é isso que acontece na maioria das vezes. A gente assume sem saber, sem estar preparado. E aí a gente precisa, né, saber que se a vida está correndo e se a gente não ficar atento, a gente vai levantar o olho e o tiro da largada já passou. Se ele já passou, eu perdi, né? Perdi o tempo, perdi o time. E essa transição nem sempre é planejada, mas ela vai requerer desenvolvimento de habilidades gerenciais. São nomes bonitos, hard e soft skill hoje, que a gente fala, né? Hard skill, soft skill. São as habilidades e competências, e a maior parte dela é fundamentada na competência humana, né? A liderança, uma rede de contatos sólidas. Isso aqui que a gente está fazendo é network. Quando a gente está junto, eu já sentei com colegas queridos aqui, a gente conversou e a gente cresceu muito, porque um ensinou para o outro e a gente pode crescer mais. Então, parabéns por esse movimento. Planejamento para o próximo passo, visão estratégica de longo prazo, planejamento para o próximo passo e formação. E essa transição vai exigir da gente um conjunto de conhecimentos, né? E aí eu não vou ficar aqui falando da tarefa, porque a gente tem uma coisa muito mais importante, que é a transição, o planejamento para essa etapa. E agora a gente está no momento, eu estou no momento de outra transição. A transição para uma atividade mais educadora, mais... daqui a pouco eu vou. Esse é o meu último projeto, quer dizer, à frente da estruturação de um hospital, porque eu quero recuar. Porque outras pessoas melhores, porque outras pessoas que eu confio vão assumir. Então, é um momento que eu começo a preparar minha transição de jornada. E o que a gente vai fazer? Qual vai ser o nosso próximo passo? Amanhã é uma transição, gente. E a gente precisa sair desse modo automático. A gente precisa intencionar e focar na vida que a gente deseja. A gente precisa reconhecer e dar valor a essas habilidades. Eu sei que eu estou perdendo, né? Eu tô cansando dessa habilidade de gerenciar. Eu quero promover outras coisas. Eu quero ajudar no desenvolvimento humano. Isso é importante a gente reconhecer. Exercer sempre um trabalho com excelência. Esse é o propósito. E viver uma vida de significado. Afinal de contas, nas horas pagas e nas horas vagas. Esse é um livro muito legal, gente. Eu recomendo para vocês, tá?
E aí, os passos para essa liderança, né? Então, o que é esse propósito e como que a gente conduz isso na jornada? A jornada é esse processo de transformação que a gente está vivendo e é um processo de descobertas. E a gente não consegue ser líder se a gente não se conhecer. Eu já fui muito impaciente, eu já fui muito intempestiva, eu já errei muito, eu já fiz muita, vou falar uma palavra feia, né? Carioca, muita cagada. E tudo bem. Aprendi. Teve consequência, outras não teve tanto, mas eu aprendi. E a gente está vivendo num mundo assim. Lembra que a gente planejava 5 anos, 10 anos no planejamento estratégico? Lembra disso, das nossas organizações? Hoje a gente não consegue, gente. Porque o mundo está volátil, né? Mas eu preciso me conhecer e reconhecer onde eu preciso melhorar. Então, o processo é uma descoberta pessoal. É a gente que precisa se conhecer para liderar. E é individual. A liderança não é individual, mas o processo de autoconhecimento ele é individual. E a gente precisa ir buscar, encontrar e colocar em prática esse propósito de liderar. É um desafio que vai exigir paciência nossa e de quem a gente lidera. E eles precisam saber que eles precisam ser pacientes com a gente. Porque a gente não pode ter medo de reconhecer nossas vulnerabilidades, porque são a partir dela que a gente... O antifrágil é isso. O antifrágil é mais do que o resiliente, porque ele reconhece as vulnerabilidades e ele constrói a partir delas. E aí, claro, né, que a gente tem estudos sobre propósito, e eu recomendo vocês, líderes, a lerem esses estudos. A gente tem um report, né, um relatório, que dizia que 76% das pessoas que trabalhavam com propósito, elas eram mais satisfeitas em seus empregos. E aí, também tem um outro report, que eu não coloquei aqui, um outro relatório, que diz que aqueles liderados que reconheciam o propósito, né, reconheceu no seu líder o propósito, eles tinham um melhor desempenho. Porque eles queriam alcançar, eles queriam estar junto. E olha como é importante, então, a gente demonstrar isso. E vai além de pagar conta, de boleto, né? A gente precisa pagar boleto? Precisa. Precisa pagar muito boleto. Mas vai além, né? O propósito vai além disso. E aí a gente consegue ser mais produtivo, altamente engajado e habilidade, potenciar habilidade. E aí eu quero falar uma coisa para vocês. A gente vive um momento, eu vivo, talvez uma parte mais madura aqui também esteja vivendo isso. A gente vive um momento onde a gente discute qual é o papel do líder sênior, né? Eu estou vivendo isso porque agora cheguei aos 50 anos, né? Estou com 52 anos e preciso me entender nesse modelo, nesse mercado. E isso, para um executivo, é importante, porque a gente não tem discutido a questão da liderança sênior, da liderança madura. E a gente hoje, algumas empresas eu tenho visto, eu tenho acompanhado, eu presto consultoria, e tem uma camada de líderes muito nova. Isso é ruim? Não. Mas isso também não é bom. Não é bom porque a experiência, aquela experiência madura, essa de você reconhecer, ser vulnerável, de você se conhecer, ela não está mais lá. E hoje a gente tem, eu mentoro algumas startups. E às vezes eu falo com eles, olha, calma. Calma. Você precisa planejar também. Você precisa ter elementos concretos do que você está propondo, vai trazer esse retorno. Porque na hora que eu estou com a caneta lá assinando, para saber se eu vou comprar o seu sistema ou não, é isso que eu quero saber. O que ele vai trazer de benefício, qual é o retorno? A tua ideia é ótima, mas ela precisa tangibilizar isso. E eles não sabem tangibilizar. Porque eles são criativos, eles têm ótimas ideias, eles são nativos digitais, mas eles não sabem fazer gestão. Pega essa galerinha aí,
Por isso que tem um monte de gente aí que vendeu empresa e abriu fundo e que está mentorando. Você sabe disso, você está aqui, ó, é um investidor anjo. O quanto que a gente pode... E aí eu tenho amigos que botaram dinheiro em startup e perderam. Porque não deu resultado. E era boa. E aí o que a gente faz com isso? Olha a nossa responsabilidade. A gente tem discutido isso? A gente tem discutido o etarismo, a diversidade? A gente, como líder, tem discutido isso? Porque isso faz parte disso aqui, ó, do propósito. E a gente tem dois tipos claros de propósito na vida, que é o propósito coletivo e o compartilhado, e eles são diferentes, gente. Eles são diferentes. O propósito compartilhado é um objetivo ou valor que é compartilhado por um grupo de indivíduos em nível pessoal. Eu compartilho, nós compartilhamos propósitos. Mas cada um tem o seu propósito individual, né? Então, esse é um propósito compartilhado. E ele pode ser várias coisas, ele pode ser, inclusive, um objetivo de vida. Agora, no mundo corporativo, basta isso? A gente precisa alcançar um pouco mais. A gente precisa se unir em torno de uma causa ou de um interesse comum. É esse propósito que a gente precisa buscar na nossa organização. Porque, senão, o meu propósito como líder, que é crescer, que é me tornar referência, que é... Nenhum líder tem sucesso quando o time dele está fracassado, gente. Então, assim, organizações, elas têm que construir propósitos coletivos. Esse é o nosso papel. E aí, a gente vem aqui, nem foi combinado, mas a gente vem aqui no momento que a gente está vivendo, né? A gente fala mundo VUCA, mundo BANI, o que é isso? Isso é o que a gente precisa entender para ser líder nesse mundo, né? Olha, se o mundo está em constante transformação, como que a liderança não ia estar, gente? Aquela liderança que ainda é um chefe, que ainda é um gerente, não cabe mais. E outra coisa, essa nova geração que está chegando, ela não sabe conviver com isso. Tem um grande número de profissionais que estão entrando no mercado que não sabe. Eles são independentes, eles são, inclusive, pouco resilientes. Eu não estou nem falando de antifrágil. E como que a gente consegue transformar isso? É só entendendo tudo isso e criando isso, né? E aí, olha, o mundo VUCA, a gente hoje já tem o mundo BANI, mas o mundo VUCA a gente nem conseguiu entender direito, né? E a gente hoje já tem, olha como o mundo está. Ele é volátil, ele é incerto, ele é complexo e ele é ambíguo. E a gente hoje vive esse mundo aqui, que é frágil. A gente sabe disso porque a gente passou isso agora nos últimos 3 anos na nossa pele. A gente perdeu gente que a gente amava por uma circunstância que a gente já sabia que podia acontecer, porque pandemias sempre existiram no mundo, e a gente não se preparou. E a gente acreditava que nunca ia acontecer. E aconteceu. É um mundo ansioso. Eu posso dizer para vocês que pelo menos 3 pessoas do meu círculo se mataram nos últimos tempos. Triste demais. A última foi uma médica anestesista com 2... Olha, eu me arrepio, gente. Com 2 filhos. O que faz uma pessoa entrar numa banheira e dar um tiro na cabeça? Com um filho de 10 e um de 12 anos. O que faz o marido de uma amiga minha, num casamento de 20 anos, se mudarem para um sítio, começar um momento novo na vida, filhos crescidos, casados, construindo uma propriedade com pousadinhas para alugar lá no interior de Santa Catarina, se enforcar numa árvore? Gente, o que está acontecendo e por que a gente está anestesiado? Olha, nas nossas instituições as pessoas estão sofrendo.
Essa anestesista é de um grupo de 25 anestesistas. E todos eles se olhavam um para o outro e falavam assim: a gente não viu. Onde a gente estava que a gente não viu? É um mundo não linear e ele é assim incompreensível. E a gente precisa lidar com isso. Porque existe uma grande quantidade de informação somada a tudo isso. Existe uma pressão pela felicidade, pela realização, pelo capital. Todo mundo precisa ser rico, gente. Todo mundo precisa viajar. Porra, se eu não estou em Paris hoje, eu estou triste pra caramba, porque está todo mundo lá na rede social em Paris, em Madrid, né? Tá todo mundo. Foi todo mundo pro Maracanã ver o Fluminense ser campeão da Libertadores. Cadê o nosso amigo que foi embora? E eu não fui, como assim? Ah, tudo bem, eu não sou fluminense. Então, mas a adaptação passa a ser um valor determinante na cultura. E ser mutável é uma prerrogativa que precisa estar alicerçada pela agilidade processual. Quem um dia ia imaginar que a Apvida ia se unir à Notre Dame? E quem um dia ia imaginar que as ações depois dessa união iam despencar? Gente, a gente está vendo isso. E a gente está preparado para essa discussão? O líder precisa aprender a liderar. E aí aqui é uma escala da liderança proposta ao modelo de Barrett, mas eu não vou me estender nela, porque eu quero falar de um cara que eu amo. E eu recomendo para você. Estava com ele ontem e eu amo. E os princípios da liderança, os nossos colegas já exploraram isso aqui, eu não vou me ater a isso, mas olha, obviamente, se eu sou um líder e faço alianças, eu não construí um senso de justiça. Porque o líder, ele precisa estar junto de todo mundo. Eu passei por algumas coisas no decorrer da minha carreira que me magoaram, que me machucaram e que me tornaram mais forte. Porque eu vivi em 2 vezes em mundos muito políticos e depois eu vivi várias vezes em mundos corporativos onde as pessoas querem se comer. Um quer comer o fígado do outro, e é verdade. E a gente gosta de viver numa organização tóxica dessa para ficar doente? Não. Então é isso aqui que a gente precisa começar a construir na nossa vida para a gente mudar as nossas organizações. Um dia, eu era consultora já, e um diretor gritou comigo. A gente, numa reunião, eu reestruturando a área deles de compras e de contratos, que não tinha, nem sistema tinha, e ele gritou comigo. E eu falei baixo com ele. Falei, por que você está gritando comigo? Primeira coisa, para essa mesa aqui continuar acontecendo, tem que existir respeito. Você sabe por que ele gritou comigo? Porque era o hábito dele. E ele não é um cretino, não é uma pessoa, sabe? Era o hábito dele como líder. Era o estilo de liderança dele. E tinha que começar dali a transformação, gente. Porque se eu machuco, né? Se eu atinjo o moral da minha equipe, como que eu vou continuar liderando essa equipe? Então é isso aqui mesmo que a gente precisa construir para ser um bom líder. Senso de justiça, comportamento inspirador, humildade e empatia, transparência, comunicação efetiva. E eu não vou chover no molhado. Qual é o maior problema das organizações hoje, em todo o mundo? Falha de comunicação. É a terceira causa de morte na saúde, de evento adverso na saúde. Relatos da Joint Commission internacional. Hospitais acreditados pela Joint Commission no mundo precisam reportar eventos adversos. E a terceira causa de reporte no mundo, falha de comunicação. Então, a gente mata a gente por falha de comunicação. Imagina se a gente não vai transformar o nosso ambiente, né, interferir no desempenho na nossa equipe. Compromisso com a confiança e com a segurança psicológica. Isso é uma coisa que a gente precisa estar atento. Vocês são líderes. Hoje em dia, a gente está tendo muita insegurança psicológica nas organizações.
A gente já sabe de relatos de pessoas que não se mataram só em casa, mas que também se mataram em plantão. A gente já sabe situações em que as pessoas estão expostas à violência, expostas a situações, né, que podem interferir nisso. A construção de uma dinâmica harmoniosa, agregadora e produtiva. Não existe produtividade num lugar que só existe conflito, gente. Não existe, as pessoas não se entendem. Então, o papel do líder é criar um ambiente agregador e harmonioso para que ele possa ser produtivo. E o executivo do futuro é quem? Não é mais do futuro, né? Do futuro isso é clichê também, me desculpem. Mas é o executivo de hoje. Ele é antenado e valoriza a diversidade. Ele possui, sim, o foco nas pessoas. Ele é íntegro e transparente e adepto à inovação. Transparência não pode ser valor para colocar na parede da organização. A gente precisa viver a transparência nos nossos atos. Mas se a gente não consegue ser transparente com o nosso filho, a gente vai conseguir ser transparente com o nosso colega? Se a gente não consegue ser transparente com o nosso companheiro ou com a nossa companheira, a gente vai conseguir ser transparente? Se a gente não consegue ser transparente com o nosso pai ou com a nossa mãe, a gente vai conseguir ser transparente com o colega? Então, isso é uma coisa para a gente pensar. Isso aqui tem que começar cedo. A gente só vai conseguir mudar esse Brasil, esse país, as nossas organizações, se a gente tiver coragem de discutir isso desde cedo. A gente precisa discutir isso com os nossos residentes, com os nossos acadêmicos. A gente precisa discutir isso em casa com os nossos filhos. E a gente precisa, sim, reconhecer que se eu não me abrir à inovação, inovação não é tecnologia só, é conseguir pensar fora da caixa, é conseguir rever um processo, é conseguir reconhecer que alguém está trazendo uma ideia que faz muito sentido, é sair de nós mesmos. Inovação é isso. E aí, obviamente, para a gente ter uma liderança, né? Uma liderança que consiga transformar as organizações no melhor desempenho, a gente precisa conhecer o mercado. E não é conhecer o mercado, né, pelo jornal ou pela internet, é viver esse mercado. É entender por que as operadoras e os hospitais eles se degladiam, é entender por que a gente tem subfinanciamento, é entender um mundo de coisas. Porque o líder tem uma coisa, e vocês têm, que são médicos, tem uma coisa muito mais preciosa na mão de vocês, que é uma caneta. E quando vocês têm um paciente e decide ser cuidado por vocês, ele simplesmente está falando uma coisa para vocês. Eu te entrego a minha vida, que é o que eu tenho mais de precioso. Eu internei meus 2 filhos no hospital para operarem. Cirurgias simples, septo, amígdalas. Os 2 eu tive problema. Os 2 eu tive problema. E eu falei, caramba, eu só pedi para vocês cuidarem bem deles. Foi só isso que eu pedi. Eu confiei nessa organização. E olha, gente, a gente precisa entender tudo isso para saber que a gente não pode falhar com o nosso paciente, né? Então, conhecimento administrativo, financeiro. Na formação médica, a gente tem uma lacuna, que é essa formação para gestão. Médico tem que entender de finanças, sim. Médico tem que entender, né, de equilíbrio financeiro, de perpetuidade. É difícil isso entrar na cabeça de um médico, porque ele não foi talhado para isso. Mas quando ele é líder de uma organização, ele precisa buscar isso, precisa conseguir olhar um balanço, um DRE, que seja. Mas ele precisa entender. Então, eu recomendo que a gente possa evoluir para uma formação, para uma... Não precisa fazer um MBA, gente. Ninguém precisa saber tudo. Precisa estar do lado de quem valorizar e reconhecer quem está do teu lado.
Eu não sou médica. Se o meu diretor técnico não for o cara que eu confie, que sentido vai fazer? Eu não sou contadora. Então, a gente precisa conhecer, mas a gente precisa trazer para perto da gente quem é bom. E, principalmente, isso aqui, ó, cultura. A gente interfere no comportamento das pessoas. E a cultura, a gente é interferido e interfere na cultura. Lembrem-se, né? A cultura janta a estratégia no café da manhã. Então, se a gente não fortalecer a cultura, nenhuma estratégia vai vingar. Oi? Eu já estou acabando, tá? E aí, a gente tem aqui, obviamente, algumas habilidades que a gente precisa exercer, e eu quero passar porque eu quero chegar numa coisa que é legal para a gente finalizar. As atitudes. Então, se eu posso dar um conselho para vocês, da minha experiência, que é minha, ao longo da minha jornada, trabalhe em qualidade. Mas não trabalhe em qualidade burocraticamente. Não trabalhe em uma certificação que é Mentum, ONA, Joint Commission, por burocracia. Ali tem muito mais, gente. Ali tem a bússola. Ali tem um compilado, um tratado para a gente administrar bem a nossa organização. Se a gente olha um manual de acreditação com a burocracia do cumprimento de um padrão, a gente não aprendeu nada de qualidade. Porque a qualidade é o que vem depois. E ela é o que fica. E se eu estou lá com o selo na parede, mas eu continuo internando o paciente e dando a dieta errada, e dando o medicamento errado, e não fazendo o diagnóstico, eu perdi pacientes de sepse no meu pronto-socorro. Eu perdi pacientes de infecção. Eu perdi pacientes. A gente perdeu um transplante renal. Foi o primeiro disclosure que foi feito de forma estruturada com uma família, porque a gente pediu desculpas para esse paciente, para essa família. Era um executivo da Caixa Econômica que precisava fazer, da nossa idade, que precisava fazer um transplante, a gente perdeu. O que eu posso fazer? Nada, só pedir desculpas. Existe um prêmio hoje que vocês devem conhecer, né? O prêmio Júlia Lima, que o Einstein criou. Por causa da Júlia Lima. E os pais não processaram Einstein. E essa família também não processou a gente. Porque a gente olhou tudo, estudou tudo. O primeiro encontro foi o seguinte: eu quero o contato com o advogado, com o nosso jurídico, para fazer um acordo financeiro. O último encontro, a gente quer ajudar vocês a transformarem os processos desse hospital. E foram 3 encontros. E eu chamei meu diretor técnico e falei: a gente vai pedir desculpas para essa família. A gente vai fazer um disclosure. Chama a gerência de risco, chama a qualidade, chama o corpo clínico, chama todo mundo. A gente discutiu tudo, a gente mapeou tudo. Eles não queriam falar com a médica para preservar a médica. A gente deixou ela fora nesse momento. Vai chegar a hora que vocês vão conversar. Mas fica aí porque a gente vai te preservar. E a gente conseguiu que essa família não saísse do hospital, que eles reconhecessem que ali, independente de tudo, sempre houve qualidade. Só que a gente não conseguiu fazer o básico, que era tentar dar a ele uma outra qualidade de vida. Mas a gente foi corajoso e fez. Corremos o risco de levar um processo multimilionário. Mas é o que a gente tem que fazer. Não tem outra escolha. Então, sejam comprometidos com a qualidade. Olha aqui, gente, resiliência e responsividade. Eu amo essa palavra. Eu amo o que ela representa. A gente precisa ser responsivo. Esteja aberto às mudanças. Aprenda todos os dias. Você não sabe tudo. Muitas vezes o paciente sabe muito mais do que a gente.
integridade. E aí, eu vou passar isso aqui porque eu quero chegar aqui. Ó. Tem um cara que foi para os Estados Unidos há um tempo atrás e trabalhou com os maiores pensadores do mundo. Ele trabalhou com Peter Drucker, ele trabalhou com todo mundo. Ele sentou do lado do Steve Jobs, enfim. E eles têm uma série de livros. E esse cara é meu mentor há um tempo. Simplesmente por sentar com ele e conversar uma tarde, um almoço, é um MBA. E eles escreveram um livro, ele e o Sandro. Eles estudaram muitas empresas. Eles estudaram muitos modelos de liderança. E eles chegaram à conclusão de que as empresas que têm uma melhor performance, ela tem... O que ela tem de diferente? O líder. E aí eles construíram o conceito de constelação da liderança. Eu não posso ser isso ou isso, eu preciso ser isso e isso. É assim que eu vou construindo a minha jornada de líder. Eu preciso saber tudo? Não. Mas eu preciso começar a construir tudo isso. Então, a gente precisa desenvolver uma necessidade... É para parar? A gente precisa reinventar, a necessidade de reinvenção, adaptar as nossas organizações ao mundo em constante mudança. A gente precisa reconhecer as transformações tecnológicas e sociais e incorporá-las. Não vai morrer afogado. Vai cansar e morrer afogado. E principalmente, olha aqui, ó, essa geração que está entrando, ela é uma geração diferente. Ela vai embora. Ela vai embora. Ela não fica. E ela aprendeu, ela nasceu digital. Ela aprendeu que é bom ter independência. Como que a gente vai promover isso no hospital? Se foi o caos na pandemia. Né? Empresas que levaram pessoas para casa, outras não. A gente podia isso? Muito pouco. Em parte a gente tentou adaptar, mas a gente podia muito pouco. Mas a gente precisa aprender a construir isso. E esse é o nosso desafio. Porque essa geração que está chegando é diferente. E os médicos, eu já conversei com 2 ou 3 médicos que não querem ser médicos. Tem um que é um embaixador da prática, e ele falou, eu não quero ser médico, eu não quero clinicar. E aí eu olhei para ele e falei, cara, como assim? Ele, não, eu quero trabalhar com informática médica. Tudo bem? E aí depois eu conversei com outro, e depois eu conversei com outro, e eu falei, gente, isso é uma tendência. Como que a gente vai lidar com isso? Precisamos pensar, como líderes, um novo modelo de liderança baseado em métricas de produtividade e eficiência, não só nisso, porque é obsoleto, mas de engajamento. Gente, vamos fazer uma pausa aqui. Vamos falar um pouco sobre a falácia do dado. Ninguém gerencia aquilo que não conhece. Ótimo, perfeito. Só que dado é número bruto. É número absoluto. Dado, é um número, uma informação. Como eu coletei esse dado, como que eu construí essa base de coleta, essa estrutura desse dado, como que eu treinei as pessoas para imputarem esse dado, é muito mais importante do que aquele dado. Dado, o dado é se eu conseguir transformar ele em conhecimento. Porque de um input de um dado até a transformação desse dado em conhecimento, tem uma jornada. Tem a gestão da informação. Então, vamos deixar claro na nossa cabeça que não adianta eu ter planilhas, bancos de dados, se eu não faço nada, se fica tudo na gaveta. Não adianta eu implantar uma Qmento, uma ONA, uma Agile Commission, se eu não sento lá com a minha equipe para discutir o meu indicador. Não serve para nada.
Aí vai dizer, o dado é o novo petróleo? É. Ó, ok. Mas e aí, o que eu faço com isso? Não transforma em nada. E aí eu quero dizer aqui para vocês que eu fiquei muito feliz no CONAP, quando eu fui lá conversar com o Zé Henrique Salvador e com o Dr. Henrique Salvador, e eles me entregaram um livro do Mater Dei. Eles publicaram os seus dados. Eles publicamente. A gente só tem hoje dados públicos através de algumas associações, tipo a ANAP, tipo que publica o Observatório. Eles publicaram o índice de infecção deles. Respeito e transparência. Começa assim. Então, hoje, para mim, é uma referência. E aí, esse mundo aqui de métricas e eficiência, ele não, por si só, ele não satisfaz mais. Ele não nos satisfaz mais. E aí, na constelação da liderança, ele traz alguns exemplos, né, perfis de liderança para a gente desenvolver no nosso dia a dia, na nossa jornada. Para que a gente alcance uma liderança que eles chamam de liderança disruptiva. E aí eles dizem assim, olha, a primeira característica do líder é que ele precisa ser conector. Então, a gente precisa criar conexões, a gente precisa conectar. Eu não sou um bom líder se eu não confio no meu fornecedor. E eu preciso trabalhar bem com a minha cadeia de fornecimento porque ela é primordial. Eu não sou um bom líder, né, se eu não... No exercício da minha liderança, se eu não ilumino, né, não trago luz para essas questões de relacionamento com a minha rede credenciada, com os meus médicos contratados, se eu não ilumino a relação e não conecto com a minha rede de fornecimento, com a minha cadeia de fornecimento e com outros serviços, outros tantos serviços. Então, o líder, ele é conector. Ele precisa ter uma visão integrada. Ele precisa evitar uma visão não integrada. Ele precisa ter uma visão integrada e sistêmica e valorizar a cultura da empresa. Então, gente, a primeira coisa é a gente conectar, fortalecer cultura e criar uma nova prática, né, colaborativa de empreendedorismo, engajamento no propósito. Depois, um líder exponencial. Eu preciso ser agente de mudança, porque se eu não influenciar, se eu não mudar, eu não vou melhorar meu desempenho. E aí, se eu não melhorar meu desempenho, a minha empresa não vai ter a receita que ela precisa ter para viver. Mas eu também preciso me adaptar. E a velocidade que eu vou imprimir em determinados processos, ela é importante, porque às vezes a gente quer tudo para ontem, não é? Não é? Eu quero tudo para ontem. Mas dá para ser para ontem? Não dá. Então,